Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui agora a nossa revisão de matemática do oitavo ano, tá certo? Eu só vou passar aqui, eu peguei alguns exemplos, pessoal, bem parecidos com as questões que vai estar na avaliação. Então, se vocês entenderem os exemplos que eu vou passar aqui para vocês, então tenho certeza que vocês vão se dar bem, beleza? Então, nosso primeiro tema, vocês podem ver aí, que é a redução de figuras. Eu não vou me ater muito, né, ao que é redução de figuras. Eu acho que nos exemplos que nós vamos resolvendo, eu acho que vocês vão entendendo, tá certo? Então vamos logo para o primeiro exemplo, ó. Vejam aí. Esse aí, pessoal, é o nosso exemplo número 1. Então, diz assim, então, Janine, né, uma moça chamada Janine, desenhou dois triângulos, como vocês podem ver. Sabendo então que o triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC. Então, ó, vamos aproximar aqui um pouco. Então, nós temos esses dois triângulos aqui. O primeiro, esse triângulo maior, né, que é o triângulo ABC. E nós temos o triângulo DEF. Aí ela diz o seguinte, que esse triângulo menor, o triângulo DEF, é uma redução do primeiro triângulo. O que isso quer dizer? Olha, acho que o próprio nome ele é autoexplicativo. Se é uma redução, algo foi reduzido. E não é simplesmente reduzir de qualquer jeito, tá bom, pessoal? É reduzir de forma proporcional. Vamos analisem, por exemplo, ó, esse lado aqui do primeiro triângulo. Ó. Esse lado aqui ele media 8 centímetros, certo? Então, que lado no triângulo menor vai corresponder a esse lado aqui? É claro que é esse lado aqui também, né? Então, percebe? No primeiro tinha 8. E como foi reduzido, ó, aqui está dizendo que tem 4, então foi reduzido pela metade, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, eu tinha 4 centímetros aqui, e quando eu observo lá no outro, eu vou observar que tem 2. Aí então, a pergunta é a seguinte, esse lado maior, né, que no caso é a hipotenusa, né, o maior lado de um triângulo se chama hipotenusa, então esse maior lado aqui diz que mede 12. Se acontecer uma redução, a pergunta vai estar justamente aqui, né? Se no primeiro media 12, né? Esse outro lado aqui, é por isso que tem um x, vai medir quanto? Eu poderia aqui fazer uma conta para resolver isso aqui, mas nem precisa, né? Como a gente está vendo que foi feita uma redução, e sempre que acontece uma redução, pessoal, de forma proporcional, né? Se há uma redução, há uma divisão, né? Há uma diminuição. Ou pode ser que haja também uma ampliação, né, que já vai haver uma multiplicação. Mas aqui a gente percebe que tudo foi diminuído à metade. Em um lado media 8, foi para 4. Em um lado media 4, foi para 2. E se em um lado mede 12, vai para quanto? É claro que vai para 6. E 6 centímetros, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Eu queria também, pessoal, resolver com vocês esse segundo exemplo aí, né, ainda nesse mesmo tema de redução de figuras. Veja esse exemplo aí, nós temos a figura 1 e a figura 2. Aí a pergunta é, a área da figura 1, nós temos 4 alternativas aí, né, ele quer que a gente descubra qual que é a alternativa certa. Então eu vou analisar a figura 1, né, então vamos aqui analisando, né, cada alternativa para a gente ver qual está correta. Vamos lá, primeiro vamos analisar esse item A. O item A diz assim, então tudo eu vou analisar em relação à figura 1, né? Então a área, tá aqui a pergunta, a área da figura 1, agora vamos ler o item A. A área da figura 1 é 2 vezes a área da figura 2. Então será que isso é verdade? A área da figura 1 é 2 vezes maior que a da figura 2? Como é que eu sei? Só eu contar. Vamos lá. Qual que é a área da figura 1? A área da figura 1, só eu contar os quadradinhos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? 10. Eu posso juntar esses dois meus aqui, ó, que vai dar 11, né? 11. E essas duas metades que vai dar 12. Então, a área da figura 1 é 12. Agora vamos me calcular aqui da segunda. Eu tenho 1, 2 e essas duas metades vai dar 3. Então, e aí, pessoal? A área da figura 1 é 2 vezes maior a área da figura 12? Ou melhor dizendo,
a área da figura 1, então, é duas vezes maior que a da figura 2? Não, né, pessoal? 12, né? O 12 só é duas vezes maior do que 3? Não, né? No caso aqui, essa figura, no caso aqui o 12, é quantas vezes maior do que 3? 3 vezes, então não é duas vezes. Para esse item A estar correto aqui teria que ter dado 6. Aí sim, né? A figura 1 seria duas vezes maior. Porque qual que é a metade de 6? Daria 2, no caso. Daria 3, no caso. Agora vamos analisar aqui o item B. A figura 1 é 4 vezes a área da figura 2. E aí, pessoal? A área da figura 1. Então, a área da figura 1 é 4 vezes maior que a da figura 2. E aí, como é que eu descubro? Então, será que esse 12, o 12 é 4 vezes maior do que 3? Como é que eu sei? Só eu pegar esse 12 e dividir por 4. A questão está dizendo que é 4 vezes maior. Então, se eu pegar 12 e dividir por 4, se der igual a 3, o item B está correto. Então, 12 dividido por 4, quanto é? 12 dividido por 4 é igual a, exatamente igual a 3, pessoal. Então, o item correto nós já encontramos aqui, que é o item B. A figura 1 é 4 vezes a área da figura 2. Vejamos então, pessoal, esse último exemplo aí, ó, o exemplo 3. Então, nós temos aí um estacionamento, aí diz assim: esse estacionamento terá o seu espaço aumentado de tal forma que as suas dimensões serão dobradas. Isso, pessoal, é uma informação importante. Então, nós estamos aqui em um estacionamento e ele fala que esse estacionamento, as dimensões e os lados, ó, aqui, ó, as dimensões serão dobradas, ou seja, vezes 2. Assim, no novo esquema, a representação ocupará um total de quanto? Então, isso aqui é o estacionamento como ele é hoje, tá certo? Como ele é hoje. Então vamos lá. Ele tem quanto, né, de largura? Ele tem 2 quadradinhos, então ele tem 2. E de comprimento ele tem quanto? Ele tem 4, certo? Então essas são as dimensões dele hoje. Fala então que depois da obra, tudo vai ser, ó, as dimensões serão dobradas. Aí a pergunta é, né, quando acontecer essa reforma, esse estacionamento vai ter quantos quadradinhos? É bem fácil, né? Como é que eu vou fazer isso? Ó? Se aqui na primeira ele tinha um comprimento de 4, né? Ele tinha um comprimento de 4, só eu fazer um que tenha 8. Então vamos ver se aqui dá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 8. E se de largura tinha 2, agora só é colocar 4. Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Estão observando aqui, ó. De largura eu tinha 2 e agora eu tenho 4. De comprimento eu tinha 4 e agora eu vou ter, ó, e agora eu vou ter 8. Tá certo? Então, quantos quadradinhos eu vou ter aqui agora? Então só eu pegar esse 4 e multiplicar por 8. 4 vezes 8, né? O 8 4 vezes vai dar quanto? 8 e 8 são 16. 16 mais 16 vai ser igual a 32 quadradinhos. Nós vamos tratar agora, pessoal, sobre, né, em relação, né, vamos passar aqui, ó, em relação à multiplicação
de decimais. Vamos ver também mais dois exemplos, tá bom? Vejam aí. Então, pessoal, esses aí são os nossos dois exemplos em relação à multiplicação de números decimais, beleza? Então, vamos resolver esse primeiro exemplo aqui, onde ele diz o seguinte: nós temos aqui 2,3 vezes 3,4. Pessoal, o primeiro passo para vocês resolverem, né, alguma operação que tenha números decimais, seja número com vírgula, a primeira coisa a fazer é vocês esquecerem a vírgula. Então, vamos lá. Então, se eu esquecesse a vírgula desse 2,3, iria ficar 23, né? E se eu esquecesse a vírgula desse aqui, iria ficar 34. Então, o primeiro passo é como se eu esquecesse a vírgula e fizesse a multiplicação normal, tá certo? Então, eu poderia fazer 23 vezes 34, 34 vezes 23, que dá no mesmo, tá certo? Então, vamos amar aqui a continha. 34 vezes 23. Deixa eu colocar aqui menor. Pronto, então tá aqui a nossa continha armada. Então veja que eu esqueci, é como se eu tivesse esquecido a vírgula. Agora só é resolver a multiplicação normal, ó. Então, esse 3 vai multiplicar o 4 e o 3, então 3 vezes 4 vai ser igual a quanto? A 12, né? 2 vai um lá pra cima. 3 vezes esse 3 vai dar 9 e 1 vai ser igual a 10. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 4 vai ser igual a 8. E 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Agora, só eu passar um traço aqui embaixo e somar tudo, né, aqui embaixo. Vai dar 2, aqui vai dar igual a 8 e aqui igual a 7. Então ficou 782, certo? Deixa eu colocar aqui do lado. Ficou 782. Essa é a resposta? Quase é a resposta. Lembra que a gente esqueceu as vírgulas, né? Pronto, vamos lá. Nesse número aqui eu tenho um número após a vírgula. E nesse outro eu também tenho um número após a vírgula. Então, se eu somar esse 1 que tem aqui mais esse 1, vai dar 2. Então, lembra desse 2. Então, eu vou pegar justamente a vírgula que está aqui fora e mover ela duas vezes, certo? Então, ela está aqui fora. Uma vez ela ia dar aqui. Duas vezes ela ia dar justamente aqui. Então, percebem? Ó, eu movi a vírgula lá do final, ela estava aqui fora. Movi uma vez, movi duas vezes. Ficou 7,83. No segundo caso é exatamente a mesma coisa. Eu vou esquecer a vírgula e vou resolver a multiplicação normal. Vamos armar aqui a continha. Diz assim, né? 252 tirando a vírgula vezes 12. Agora só é multiplicar normal. Deixa eu botar aqui a cor de novo. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 5 é igual a 10 e vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 2 é 2 também. Agora só é somar tudo e colocar aqui embaixo. 2 aqui, 2 aqui. 5 e 5 vai dar 10 e vai 1. Deu 3.022. É a mesma coisinha naquela hora. Aqui eu tenho 2 após a vírgula. E aqui eu tenho 1 após a vírgula. Então é 2 mais 1, que é igual a 3. Então eu vou mover a vírgula aqui quantas vezes? 3 vezes, né? Então, ó, a vírgula está aqui fora. Então, 1, 2, 3. Então, 3,022. Essa é a resposta. E o nosso último assunto, né, melhor dizendo, o penúltimo assunto que nós vamos ver é em relação à potência, né? Vocês já sabem um pouco em relação à potência. Nós vamos resolver esses exemplos aí e para vocês entenderem. Assistam aí. Aqui, pessoal, são nossos dois exemplos, né, de potenciação. É bem simples, ó. Então, observem aqui o primeiro exemplo. Nós temos aí, né, 2 ao quadrado, né, que ele multiplica por 3 e depois multiplica por 5 elevado à potência número 1. Pessoal, eu acho que vocês já viram um monte de vezes em relação a isso, mas vamos ver mais uma vez, né? Então, no primeiro caso aqui, nós temos 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, esse número aqui de cima, o mais pequeno, a gente chama ele de expoente, né? O número de baixo, a gente chama ele de base. Então, o expoente, que é o de cima, vai dizer quantas vezes a base, que é o número maior, vai se repetir. Então, o número de cima é 2, certo? Então, ele está dizendo que o número de baixo vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Então, é o 2 uma vez, 2 duas vezes. Aí eu somo esses dois números? Não, lembra que multiplica. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, tá bom?
É por isso que 2 elevado a 2, ó, é igual a 4 vezes, né, ó, repetindo aqui, 3 vezes 5 elevado a 1. Pessoal, 5 elevado a 1, todo número elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número, então, igual a 5. Então, nós temos aqui, ó, 4 vezes 3 vai ser igual a quanto? A 12. E 12 vezes 5, que é igual a 60. Então, esse primeiro exemplo aqui vai ser igual a 60. Vamos aqui para o nosso segundo. Nós temos 6, né, que multiplica 4. Vamos resolver só depois. Vamos resolver primeiro as potências, certo? Então, 6 que multiplica 4, que multiplica 3 elevado ao expoente 0. Pessoal, eu já falei para vocês que todo número elevado ao expoente 1 é o próprio número. Então, no caso aqui, 5 elevado a 1, 5. E todo número elevado ao expoente 0 vai dar o número 1. Beleza? Agora é só multiplicar normal. 6 vezes 4 vai dar quanto? Tá aqui. É 24. E 24 vezes 1 é igual a 24. Então, temos aí a resposta dos dois exemplos. Vocês estão vendo aí, pessoal, esse conteúdo aí, né, em relação a operações? Na nossa avaliação também vai cair algumas questões em relação a essas operações, questão de adição, subtração. Eu não vou passar mais nenhum exemplo, né, em relação a isso, porque é um conteúdo bem simples, né, somente questão às vezes de somar, subtrair. Só vocês lerem a questão com cuidado, tá bom? Pegar um lápis e um papel, uma borracha na hora e fazerem a continha. A maioria, eu acho que tem uma ou duas questões de mais e de subtração, tá bom? Então, nós encerramos aqui. Espero que vocês tenham entendido. E, porventura, tiver ficado alguma dúvida, vocês voltam o vídeo.